A noite transforma os lugares mais comuns em cenários de mistério. Entre ruas vazias, galpões antigos e prédios silenciosos, surgem acontecimentos que desafiam qualquer explicação. O que parece rotina para alguns, para outros se torna lembrança que nunca se apaga. Porque no silêncio da madrugada, nem sempre estamos sozinhos. Meu nome é Roberto, tenho 46 anos e trabalho como vigilante noturno há mais de 15 anos. Sempre preferi a noite, porque é mais silenciosa e, de certo modo, mais simples de lidar. Este relato aconteceu há 3 anos, quando fui contratado para vigiar um antigo galpão desativado na zona industrial da cidade. Era um lugar enorme, cheio de corredores, salas vazias e estruturas metálicas que rangiam com o vento. No início parecia um serviço tranquilo, mas logo percebi que algo ali não era comum. Minha rotina começava às 10 da noite. Chegava, registrava a presença e fazia a primeira ronda. O galpão estava em más condições. Janelas quebradas, poeira acumulada e um eco constante quando eu andava. No começo, pensei que o maior problema seriam invasores ou furtos de sucata, mas com o tempo, percebi que o verdadeiro desafio era a sensação constante de estar sendo observado. Era como se, em cada corredor vazio, houvesse alguém escondido, esperando. Na terceira noite de trabalho, comecei a notar ruídos diferentes. Não eram ratos nem vento. Soavam como passos que me acompanhavam à distância. Quando eu parava, o som cessava. Quando voltava a andar, retornava também. Fiz questão de verificar cada canto, acendendo a lanterna em todas as direções. Nada. Nem sinal de invasores, nem marcas no chão. Apenas o eco devolvendo meus próprios passos, ou algo que imitava perfeitamente o meu ritmo. Certa madrugada, durante a ronda, passei perto da área onde havia antigas máquinas enferrujadas. Havia cheiro forte de ferrugem, e a luz fraca das lâmpadas deixava sombras longas nas paredes. De repente, ouvi um barulho metálico, como se uma ferramenta tivesse caído. Fui até o ponto exato com a lanterna firme, mas não havia nada no chão. O barulho tinha sido nítido, impossível de confundir. Voltei para minha rota, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Para me distrair, levei um rádio portátil. Ligava em uma estação de música baixa enquanto caminhava. Mas algo estranho aconteceu. Em certo ponto do galpão, o sinal do rádio desaparecia. Surgiam chiados como interferência. E em alguns momentos, eu jurava ouvir sussurros misturados ao chiado. Fiquei imóvel, tentando identificar palavras, mas não eram claras. Era apenas um murmúrio constante que se intensificava cada vez que eu voltava àquele mesmo corredor. Na sexta noite, percebi que minha lanterna falhava sempre no mesmo trecho do prédio. Troquei pilhas, testei com outra lanterna, mas o resultado era o mesmo. Luzes piscando e, às vezes, apagando por completo. Eu já conhecia histórias de eletricidade estranha em construções antigas, mas o que me deixava inquieto era a constância do problema sempre no mesmo lugar. Caminhar no escuro por alguns segundos se tornou parte da rotina, e isso aumentava minha tensão. A pior parte do turno era entre 3 e 4 da manhã. O silêncio ficava mais pesado, e qualquer ruído parecia mais alto. Em uma dessas madrugadas, ouvi o som de passos correndo pelo andar superior. Peguei a lanterna e subi as escadas metálicas. A estrutura vibrava com cada passo meu, mas, ao chegar lá em cima, tudo estava intacto. Os corredores vazios, apenas poeira e teias de aranha. No entanto, o som havia sido real, rápido, como alguém fugindo de mim. Resolvi não comentar nada com os colegas de empresa. Muitos ririam, dizendo que era a impressão causada pelo cansaço. Mas eu sabia que não era só isso. Cada noite no galpão parecia aumentar a sensação de estar cercado por algo invisível. O mais estranho era que, em certos momentos, eu sentia cheiro de cigarro, forte, como se alguém tivesse acabado de fumar ali. Caminhava em direção ao odor, mas nunca havia ninguém. O ar, entretanto, continuava impregnado.
Uma madrugada chuvosa marcou um dos momentos mais estranhos. A água escorria pelas janelas quebradas e o som da chuva era constante. Enquanto fazia a ronda, ouvi batidas fortes, compassadas, em uma das portas de ferro. Aproximei devagar, pronto para encontrar algum invasor tentando arrombar. Quando abri a porta, só encontrei o vento entrando e o barulho cessou. A parte de fora estava vazia e não havia marcas de alguém batendo. Fechei a porta, mas o coração demorou a se acalmar. Depois disso, comecei a levar um caderno. Anotava tudo o que acontecia, hora por hora. Passos, ruídos, falhas de luz, cheiros estranhos. Era uma forma de organizar minha mente e ver se havia algum padrão. Mas os registros só mostravam o contrário. Os fenômenos eram aleatórios, sem lógica, mas constantes. Isso me deixou ainda mais desconfortável, porque percebi que não era cansaço ou imaginação. Havia algo de fato acontecendo naquele lugar. Certa noite, já quase no fim do turno, ouvi algo que me marcou profundamente. Estava sentado na guarita, anotando no caderno, quando escutei uma voz distante chamando meu nome. Não foi alto, mas claro. Levantei com a lanterna e fui até a porta. Ninguém. Caminhei pelo pátio e só encontrei o vento. Voltei para a guarita e fechei a porta, mas o som do meu nome ecoava na mente. Eu sabia que estava sozinho, mas não conseguia ignorar o que tinha ouvido. Comecei a sentir que o ambiente me testava. Em alguns pontos parecia que o ar ficava mais pesado, mais frio. O silêncio, que antes eu apreciava no trabalho noturno, passou a ser sufocante. Era como se a escuridão tivesse presença. Cada passo que eu dava ecoava de forma diferente, às vezes mais próximo, como se alguém caminhasse logo atrás de mim. Virava rápido, iluminava com a lanterna, mas nunca havia nada. Essa rotina foi desgastando o meu psicológico. Na 12ª noite, levei uma garrafa de café para me manter alerta. Durante a ronda, ouvi o barulho de vidro quebrando em uma das salas laterais. Corri até lá, com a lanterna firme. A janela estava intacta, mas havia cacos no chão, como se tivessem surgido do nada. Recolhi um pedaço, tentando entender de onde viera, mas não havia explicação. Anotei no caderno, mas a partir daquele dia comecei a pensar em pedir transferência. O lugar me consumia aos poucos. O chefe, quando toquei no assunto, riu. Disse que o galpão tinha fama de assustar os novos. Comentou que outros vigilantes já haviam desistido do posto. Isso só aumentou meu incômodo. Ou seja, não era apenas comigo. Havia um padrão de desconforto entre quem trabalhava ali. Decidi resistir, pelo menos até juntar mais evidências. Comecei a registrar também a temperatura, as condições do tempo e até o horário exato em que as coisas ocorriam. Na madrugada seguinte, às 3h40, enquanto passava pela escada metálica, ouvi um choro baixo. Soava como o de uma criança. Subi apressado, com o coração disparado. A lanterna iluminava cada degrau e o som aumentava. Quando cheguei ao andar de cima, o choro cessou bruscamente. Vasculhei cada sala, mas nada. Apenas poeira, caixas abandonadas e cheiro de ferrugem. Fiquei parado, tentando entender. Não havia lógica. O prédio estava desativado havia anos, mas o som era real. Essas situações começaram a mexer com meu sono. Mesmo em casa, após o turno, deitava e fechava os olhos, mas sentia que algo me observava. Tinha sonhos estranhos, sempre com corredores vazios e vozes me chamando. Acordava suado, sem fôlego. Minha esposa percebeu que algo não ia bem, mas eu evitava contar detalhes. Dizia apenas que o trabalho era estressante. No fundo, eu sabia que não era só estresse. Era o próprio ambiente me sugando. Uma noite durante a ronda percebi marcas no chão empoeirado do galpão. Eram pegadas, como se alguém tivesse caminhado ali recentemente. Segui as marcas até uma parede. O mais estranho é que paravam bruscamente, como se a pessoa tivesse desaparecido. Iluminei cada canto, encostei na parede, bati para ver se havia passagem secreta. Nada. As pegadas simplesmente terminavam ali, diante de uma parede sólida e antiga. Esse foi um dos registros que mais me intrigou.
Com o tempo, passei a trabalhar com fones de ouvido, tentando abafar os sons do galpão. Funcionava por alguns minutos, mas logo eu tirava os fones, porque tinha a impressão de que perderia algo importante se não prestasse atenção. A sensação de estar cercado aumentava. Às vezes, eu sentia um sopro leve na nuca, como se alguém passasse atrás de mim. Virava rápido, mas só encontrava escuridão. O ar parecia brincar comigo, como uma presença que não queria se revelar. Um colega que já havia trabalhado ali me disse em tom sério: "Se ouvir chamarem seu nome, não responda." Isso me deixou ainda mais apreensivo. Perguntei o motivo, mas ele apenas mudou de assunto. Não quis explicar. Naquela noite, quando novamente escutei meu nome sussurrado, lembrei do conselho. Continuei caminhando, fingindo não ouvir. O som se repetiu 2 vezes, mais próximo, mas resisti. Senti o corpo arrepiar inteiro, como se tivesse escapado de algo ao ignorar. Os registros no caderno se acumulavam. Já eram páginas e páginas de anotações. Quando revisava, percebia que a maioria das ocorrências acontecia sempre entre 3 e 4 da manhã. Esse intervalo parecia concentrar os episódios mais intensos. Passos, vozes, falhas na lanterna. Passei a chamar esse período de a hora pesada. Estranhamente, no resto da noite, quase nada acontecia. Era como se o galpão ganhasse vida apenas nesse trecho do tempo. Numa madrugada fria, senti um peso no peito enquanto fazia a ronda. Parei para respirar fundo, e nesse momento, ouvi algo como uma risada abafada vindo do andar superior. Não era infantil, nem claramente adulta. Apenas um som curto e baixo. Subi, contra minha vontade, para verificar. Nada. O silêncio era total, mas a risada ficou gravada na mente, repetindo-se como um eco invisível. Esse foi o ponto em que comecei a questionar se valia a pena continuar no posto. Certa vez, ao abrir a porta de uma das salas, encontrei todas as cadeiras viradas para a parede. Na noite anterior, elas estavam espalhadas, sem organização. Não havia como alguém ter entrado, já que eu trancava tudo após a ronda. Fotografei com o celular para ter registro, mas quando mostrei a imagem ao chefe, ele apenas disse: "Deve ter sido algum funcionário antes da desativação." Não havia lógica nisso, mas percebi que não teria apoio da empresa. Na 20ª noite, o rádio portátil voltou a falhar, mas em vez de chiados, dessa vez saiu uma frase nítida: "Saia daqui." Foi rápida, clara, e depois o som desapareceu. Fiquei parado, segurando o rádio, sem reação. Era impossível que fosse coincidência. Guardei o aparelho e continuei a ronda, mas cada passo parecia mais pesado, como se o próprio galpão estivesse tentando me expulsar. Foi uma das noites mais longas que vivi ali. Na madrugada seguinte, decidi testar uma teoria. Caminhei sem lanterna por alguns minutos, tentando ouvir melhor os sons. Foi arriscado, porque o chão era irregular, mas logo percebi algo. Quanto mais escuro estava, mais claros ficavam os ruídos. Passos, sussurros, até o som de algo arrastando no piso. Voltei a acender a lanterna e tudo cessou. Era como se a escuridão fosse o meio de comunicação do lugar, uma ponte entre o visível e o invisível. As semanas seguintes foram um ciclo repetitivo. Vozes, passos, falhas de luz. Já não havia mais sustos. Eu apenas registrava e seguia. Mas um detalhe novo surgiu. Comecei a sentir uma presença fixa em um dos corredores. Era como se sempre houvesse alguém parado ali, me observando. Não importava a hora. Ao passar por aquele trecho, a sensação era a mesma. Não vi nada, mas era tão forte que meu corpo reagia sozinho, acelerando o passo. Numa madrugada, já cansado de tudo, parei nesse corredor e fiquei em silêncio total. Queria encarar o que fosse. Segurei firme a lanterna, respirei fundo e esperei. O ar ficou mais frio, meus braços arrepiaram e ouvi um estalo, como madeira quebrando. Apontei a luz para frente, mas não vi nada. Mesmo assim, a sensação de estar frente a frente com algo invisível foi esmagadora. Desisti da ideia de desafiar e segui em frente, com o coração disparado.
Na 27ª noite, senti que o ambiente estava mais pesado que o normal. O silêncio parecia preenchido, quase sólido. De repente, ouvi correria no andar superior, mais intensa do que nunca. Subi correndo, mas o som cessou de uma vez, deixando apenas meu eco. Foi quando percebi algo estranho. No pó acumulado do chão, havia marcas de mãos, como se alguém tivesse arrastado os dedos ali recentemente. O detalhe me gelou por completo. Comecei a contar os dias para o fim do contrato. Faltava pouco, mas parecia uma eternidade. Meu corpo já estava esgotado e a mente ainda mais. Cada noite parecia prolongada. Às vezes eu encarava o relógio e sentia que os minutos não passavam. O tempo parecia distorcer-se dentro do galpão, como se cada hora fosse dobrada. Era um desgaste que não tinha explicação lógica, e apenas quem passava ali poderia entender o quanto isso afetava. Uma madrugada, já perto do amanhecer, ouvi o som de alguém respirando fundo atrás de mim. Foi tão próximo que senti o ar tocar minha orelha. Virei bruscamente, mas o corredor estava vazio. Caminhei rápido até a guarita, tentando manter a calma. Naquele dia, decidi que não renovaria o contrato de jeito nenhum. O lugar parecia me desgastar além do trabalho, como se drenasse parte da minha energia toda a noite. No penúltimo dia do contrato, sentei na guarita refletindo sobre tudo. Peguei o caderno e reli cada anotação. Vozes, passos, falhas, cheiros, risadas, corridas. Não havia explicação racional. Mas ao mesmo tempo, tudo estava lá, registrado. Fechei o caderno com a certeza de que, mesmo que ninguém acreditasse, eu sabia o que vivi. Minha mente guardaria cada detalhe, cada noite, como cicatrizes invisíveis. O galpão não queria testemunhas, mas eu resisti até o fim. Na última noite de trabalho, decidi fazer a ronda completa uma última vez, sem pressa. Cada corredor parecia mais silencioso, como se até o próprio galpão soubesse que eu estava indo embora. Passei pela escada, pelo andar superior, pelo corredor das pegadas. O ambiente estava quieto, pesado, mas não houve manifestações intensas. Foi como uma despedida silenciosa, um acordo não verbal, quase como se o lugar aceitasse minha saída. Enquanto caminhava, vi algo que nunca tinha acontecido antes. Uma sombra cruzou o corredor diante de mim, rápido, de uma parede a outra. Não havia ninguém ali, mas a forma era clara, escura e sólida. Parei, respirei fundo e apenas anotei no caderno. Última noite, 4:12, sombra atravessando o corredor. Guardei a caneta e segui. Não tentei investigar. Aceitei como o último registro daquela experiência. Ao amanhecer, entreguei as chaves ao supervisor. Ele me perguntou se o trabalho tinha sido tranquilo. Olhei para ele e apenas respondi: foi diferente. Não adiantaria explicar. Ele já sabia das histórias. Apenas me desejou bom descanso e disse que logo outro vigilante assumiria o posto. Senti um alívio imenso ao sair do portão e olhar o sol nascendo. O peso desapareceu imediatamente, como se tivesse deixado algo para trás. Nos dias seguintes, ainda sonhei com o galpão. Sempre os mesmos corredores, as mesmas vozes. Acordava inquieto, mas o simples fato de não precisar voltar já me dava paz. Demorou semanas para os sonhos cessarem, mas cessaram. O tempo me trouxe distância daquela experiência. O caderno ficou guardado em uma gaveta, sem que eu tivesse coragem de reler com frequência. Era como se cada página ainda tivesse o poder de trazer parte daquilo de volta. Hoje, olhando para trás, percebo que o que vivi naquele galpão não foi apenas medo. Foi também aprendizado. Descobri os limites da minha mente, da minha resistência. Aprendi que alguns lugares carregam histórias que não aparecem em relatórios ou registros, mas se manifestam de formas sutis e inexplicáveis. Nunca saberei exatamente o que havia lá, mas sei que não era apenas vazio. Havia algo presente, algo que preferia o silêncio e a escuridão. Alguns colegas ainda me perguntam como foi trabalhar naquele posto. Eu raramente entro em detalhes. Digo apenas que foi puxado.
Não quero parecer exagerado, nem virar motivo de piada, mas guardo para mim a verdade. Cada noite foi um teste. E, embora tenha resistido até o fim do contrato, sei que não voltaria. Há lugares que não valem o esforço, por mais que a necessidade de trabalho fale mais alto. Um tempo depois, encontrei um ex-colega que também havia trabalhado no galpão anos antes. Ele apenas me olhou e disse: "Você também viu, não é?" Não precisei responder. Nossos olhares já diziam tudo. Havia uma cumplicidade silenciosa entre nós, como se fôssemos parte de um grupo restrito que conhece uma verdade que poucos acreditariam. Isso me confortou de certa forma, porque percebi que não estava sozinho na experiência. Hoje trabalho em outro local, ainda como vigilante, mas em um prédio novo, iluminado e cheio de movimento. A diferença é brutal. Não há silêncio sufocante, nem corredores intermináveis. Mesmo assim, às vezes, quando o turno está calmo demais, lembro do galpão, o eco dos passos, os sussurros, as falhas de luz. Não com medo, mas com uma sensação de respeito por aquilo que não entendo. O passado me acompanha, mesmo em ambientes seguros. Já pensei em descartar o caderno, mas nunca tive coragem. Ele continua guardado, como um lembrete silencioso de que nem tudo tem explicação. Não gosto de folheá-lo, mas sei que está ali. Talvez, de certa forma, seja minha prova pessoal de que não imaginei nada. É meu testemunho, ainda que não precise mostrar a ninguém. O caderno é a lembrança mais concreta de noites que parecem irreais até hoje. Esse foi o período mais intenso da minha vida profissional. Não busquei respostas, nem quero encontrar. O que vivi no galpão foi suficiente para me ensinar que o trabalho noturno guarda mais do que simples rotinas. Existe um silêncio que fala, existe uma escuridão que observa. E, por mais que a gente tente ignorar, algumas presenças simplesmente fazem parte do lugar. Eu cumpri meu papel, fechei meu ciclo e deixei o galpão para trás. Mas ele nunca me deixou por completo. O silêncio da noite muda conforme o lugar. Se no primeiro relato, os corredores de um prédio deixaram marcas, agora seguimos para um hospital desativado, onde o abandono esconde presenças que só surgem na madrugada. Meu nome é Marcelo, tenho 39 anos e trabalho como vigilante há quase uma década. Sempre preferi postos movimentados, mas por falta de opção aceitei um contrato temporário em um hospital desativado. O prédio havia sido fechado há anos, mas ainda precisava de vigilância por conta dos equipamentos que restaram em alguns setores. Quando aceitei, imaginei que seria apenas mais um trabalho. Não fazia ideia do peso que a madrugada teria naquele lugar silencioso. A primeira impressão foi a de abandono completo. As paredes descascadas, cheiro de mofo e corredores intermináveis davam a sensação de labirinto. Algumas salas ainda tinham camas enferrujadas e macas esquecidas. As lâmpadas eram antigas e poucas funcionavam. Eu precisava depender de lanterna para quase tudo. No começo, encarei como rotina: fazer rondas, checar portas e janelas, anotar ocorrências. Mas conforme os dias passaram, notei que o hospital guardava algo além do abandono. Na terceira noite, enquanto caminhava pelo setor infantil, ouvi um barulho que parecia uma bola quicando. O som ecoava pelo corredor. Aproximei devagar, iluminando cada canto, mas não havia nada. O piso empoeirado mostrava apenas minhas próprias marcas de sapato. O som cessou de repente, deixando o ambiente ainda mais pesado. Fiquei parado por alguns segundos, tentando racionalizar. Talvez algum objeto solto, pensei. Mas, no fundo, já sabia que não era isso. A pior parte era o silêncio absoluto. O hospital parecia absorver cada ruído, e quando algum som surgia, era como se ganhasse força. Uma vez, no setor cirúrgico, ouvi instrumentos metálicos batendo. Cheguei até a sala, mas só encontrei mesas cobertas de poeira. Os suportes de soro e bisturis antigos estavam no mesmo lugar. O barulho não tinha origem aparente. Registrei no caderno, mas passei o resto da noite com a sensação de estar invadindo um espaço que não queria visitantes. O turno entre 2 e 4 da manhã era o mais difícil.
O corpo pedia descanso, mas o ambiente não permitia relaxar. Certa noite, ao passar pela enfermaria principal, vi uma das cortinas balançando levemente. As janelas estavam fechadas, não havia vento. Aproximei com a lanterna e o tecido parou como se tivesse percebido minha presença. Toquei a cortina. Estava gelada. Dei um passo atrás e segui em frente, mas o corredor parecia me observar em silêncio. Uma das coisas mais estranhas era o cheiro. Às vezes, vinha um odor forte de álcool hospitalar, fresco, como se alguém tivesse acabado de limpar o setor. Outras vezes, o cheiro era de cigarro, mesmo em áreas onde nunca era permitido fumar. Eu seguia o rastro do odor, mas ele sempre desaparecia de repente, sem explicação. Era como se o próprio ar trouxesse lembranças de dias em que o hospital ainda funcionava, mesmo estando desativado há anos. Na sexta noite, durante a ronda, ouvi um chamado pelo sistema de alto-falante. Uma voz metálica disse: "Atenção, Enfermaria 2. O susto foi imediato. O sistema não funcionava havia muito tempo. Estava desligado. Fui até a Enfermaria 2, apenas para encontrar camas enferrujadas e silêncio absoluto. Anotei no caderno, mas demorei a me acalmar. Era impossível aquele som ter acontecido, e mesmo assim, ecoava em minha memória como se fosse real. No setor de radiologia, as paredes estavam marcadas por infiltrações e o teto parecia prestes a ceder. Mas foi ali que, certa noite, ouvi vozes. Não eram claras, mas pareciam várias pessoas conversando ao fundo, como em um corredor cheio. Quando tentei identificar palavras, o som cessou de repente. A lanterna iluminava apenas poeira suspensa no ar. Fiquei alguns minutos parado, tentando ouvir novamente. Mas o silêncio retornou, ainda mais pesado que antes. Algumas noites, a sensação de ser seguido era tão intensa que eu precisava parar e olhar para trás várias vezes. O corredor vazio sempre devolvia apenas minha sombra, alongada pela lanterna. Mas a pressão no peito era real. Era como se cada passo fosse acompanhado por outro, invisível. O hospital não estava apenas vazio. Ele estava cheio de presenças que não se mostravam, mas que pareciam caminhar lado a lado comigo em cada ronda. Certa madrugada, ao abrir a porta da antiga sala de espera, encontrei todas as cadeiras viradas para a entrada. Na noite anterior, estavam em posições diferentes. Não havia como alguém ter mexido ali. Fiquei parado observando a cena por alguns minutos. O silêncio era total, mas a mudança era evidente. Anotei no caderno e fotografei, como forma de me convencer de que não estava perdendo a razão. Mesmo assim, a sensação de invasão foi inevitável. A rotina se tornava cada vez mais desgastante. Eu caminhava pelos corredores tentando me convencer de que tudo eram apenas impressões causadas pelo silêncio. Mas, quanto mais tentava ignorar, mais intenso parecia. Uma madrugada, ouvi passos apressados no andar superior. Subi correndo, iluminando com a lanterna. Encontrei apenas poeira acumulada, mas o eco dos passos continuava vivo na minha mente. Era como se alguém tivesse parado de correr no exato momento em que cheguei. No setor da maternidade, o ambiente era ainda mais pesado. Berços vazios, paredes descascadas e cortinas rasgadas criavam uma cena perturbadora. Certa noite, ouvi um choro baixo vindo de uma das salas. O som ecoava, suave, mas constante. Caminhei devagar até a porta e a empurrei. O quarto estava vazio, apenas poeira iluminada pela lanterna. O choro cessou no mesmo instante. Anotei no caderno, mas nunca esqueci aquele som. A cada noite, eu passava mais tempo observando do que caminhando. Às vezes, tinha a impressão de que algo se movia no canto da visão. Não via nada diretamente, mas o movimento periférico era nítido, como se sombras atravessassem os corredores. Certa vez, cheguei a iluminar rápido, esperando surpreender alguém, mas só encontrei paredes sujas e silêncio. A sensação de estar um passo atrás do que acontecia era constante.
O hospital parecia reagir à minha presença. Quanto mais atento eu ficava, mais situações estranhas surgiam. No refeitório abandonado, ouvi talheres batendo em bandejas. Entrei rápido, iluminando cada canto. As mesas estavam cobertas de poeira, cadeiras reviradas, nada fora do lugar. Mas o som tinha sido nítido, metálico. Fiquei alguns minutos parado, esperando repetir, mas só ouvi o eco distante da chuva batendo nas janelas quebradas. Uma das madrugadas mais marcantes aconteceu no elevador. O sistema estava desativado, sem energia, mas de repente ouvi o som de campainha vindo de dentro. O sinal de chamada, insistente, ecoava pelo corredor vazio. Aproximei, encostei a mão na porta de ferro e o barulho cessou. O elevador estava parado, trancado, sem funcionamento havia anos. O corredor voltou ao silêncio, mas a lembrança do som ainda me acompanha. Comecei a registrar não só o horário das ocorrências, mas também minha condição física. Estava dormindo pouco e sabia que o cansaço podia confundir os sentidos. Mesmo assim, havia coisas que iam além da explicação. Certa noite, o cheiro de éter invadiu o corredor de cirurgias. Era tão forte que me fez lacrimejar. Segui o odor até uma sala, mas lá o ar estava puro. Era como se o cheiro tivesse surgido e desaparecido sem motivo. As noites de vento eram ainda piores. O hospital gemia como se fosse vivo, com portas rangendo e janelas batendo. Mas, em meio ao barulho, havia sons diferentes. Vozes, risadas baixas, até chamados distantes. Eu já não sabia separar o que era natural do que vinha de outro lugar. O prédio parecia misturar os dois, criando um ambiente em que qualquer explicação se tornava insuficiente. No corredor da emergência, uma madrugada, vi uma maca se mover alguns centímetros. Não havia vento suficiente para isso, nem piso irregular que justificasse. Fiquei parado olhando, tentando convencer a mente de que tinha sido impressão. Mas as marcas no chão mostravam claramente que a maca havia deslizado. Anotei, fotografei e segui. O coração batia forte, mas decidi não voltar a essa ala por algum tempo. A solidão era companheira constante. Para aliviar, comecei a falar em voz baixa durante as rondas, como se estivesse conversando sozinho. Uma noite, ao comentar, "Mais 1 hora e vou embora", ouvi claramente uma resposta. Não ainda. O som foi baixo, atrás de mim. Virei rápido, mas o corredor estava vazio. Não escrevi no caderno naquele instante. Levei horas para registrar, porque precisava de calma para aceitar o que tinha ouvido. Certo turno, levei uma câmera simples para registrar trechos das rondas. Revendo as imagens em casa, notei que em alguns momentos havia interferência estranha. Vultos escuros atravessando rapidamente o quadro. Mostrei a um amigo que disse ser falha da câmera. Talvez fosse. Mas, coincidência ou não, sempre acontecia nos mesmos corredores em que eu sentia mais desconforto. Isso me fez pensar que o lugar tinha seus próprios pontos de concentração. Um dos pontos que mais me incomodavam era a capela do hospital. Pequena, silenciosa, com bancos cobertos de poeira. Sempre que entrava, sentia calafrios. Numa madrugada, ao passar pela porta, ouvi o som de orações baixas, como se várias vozes rezassem ao mesmo tempo. Entrei rápido, mas o ambiente estava vazio. O eco do silêncio parecia ainda mais pesado depois que as vozes cessaram. Foi um dos momentos em que considerei abandonar o contrato. A cada noite parecia que o hospital testava minha resistência. Cheguei a pensar em gravar áudios para ter provas, mas o medo de ouvir de novo aquelas vozes me fez desistir. Eu já mal dormia em casa. Acordava com sensação de estar cercado. O trabalho me acompanhava mesmo fora dali. A linha entre o hospital e a vida normal começava a se apagar, e isso foi o que mais me assustou. Na 23ª noite, ao entrar no setor de pediatria, vi algo que me marcou profundamente. Uma das cadeiras de rodas, que estava encostada no canto, começou a se mover sozinha. Não foi rápido, apenas alguns metros, como se alguém a empurrasse devagar. Congelei no lugar, segurando a lanterna com força. Depois de alguns segundos, o movimento cessou.
Saí da sala sem olhar para trás. Foi a primeira vez que pensei seriamente em não voltar no dia seguinte. Ainda assim, continuei. A necessidade de trabalho falava mais alto, mas o desgaste aumentava. Uma madrugada, ouvi passos firmes no corredor e cheguei a ver uma silhueta à frente. Corri até lá, mas quando iluminei o espaço, não havia ninguém. Apenas o som dos meus próprios passos ecoando. A visão, no entanto, foi clara. Não havia como negar. Era como se o hospital decidisse, às vezes, se mostrar um pouco mais. O tempo parecia se arrastar. As horas da madrugada se tornavam intermináveis. Eu olhava o relógio e tinha a impressão de que os minutos não avançavam. O ambiente parecia manipular até a passagem do tempo. Essa sensação de prisão aumentava o peso psicológico. Não era apenas medo. Era exaustão, como se o prédio sugasse energia. Eu caminhava cada vez mais lento, tentando apenas chegar até o amanhecer. Na enfermaria abandonada, uma vez, ouvi barulhos de papéis sendo folheados. Ao entrar, vi prontuários velhos caídos no chão, mas não havia vento. Recolhi alguns e percebi nomes de pacientes que haviam estado ali anos antes. Não quis ler muito. Coloquei tudo de volta e saí rapidamente. Parecia que, quanto mais eu explorava, mais o hospital me devolvia lembranças de quando ainda estava em funcionamento. A sensação de não estar sozinho ficou mais forte a cada semana. Não era apenas ouvir, era sentir. Uma presença constante atrás de mim, no canto dos corredores. Não via claramente, mas sabia que estava lá. Cheguei a pensar em falar com o supervisor, mas ele já conhecia as histórias. Apenas disse: "É assim mesmo lá dentro." Ou seja, outros já haviam relatado. Isso me deu a certeza de que não era apenas impressão. Numa madrugada chuvosa, fiquei preso no corredor central quando a energia acabou. A lanterna falhou por alguns segundos, deixando-me em completa escuridão. Nesse momento, ouvi vozes ao meu redor, como se várias pessoas estivessem conversando em círculo. A lanterna voltou e tudo cessou. O corredor estava vazio. Fiquei paralisado por alguns instantes, sem coragem de dar um passo. Aqueles segundos foram os mais longos da minha vida. Comecei a marcar no caderno quais áreas evitava, mas era quase impossível. O hospital inteiro tinha seu peso. Mesmo assim, a capela e a pediatria eram os pontos mais intensos. Evitava passar mais de uma vez por noite nesses setores. A simples ideia de entrar novamente me dava arrepios. No entanto, eu sabia que precisava cumprir as rondas. Essa contradição era diária. Fazer o trabalho ou preservar a mente. Na 30ª noite, durante a ronda, ouvi alguém assoviando. O som vinha de trás de uma porta trancada. Usei a chave, abri e encontrei apenas uma sala vazia. O assovio cessou assim que a porta se abriu. O silêncio que veio depois foi sufocante. Fechei a porta e segui em frente. Mas cada vez mais tinha a certeza de que o hospital estava habitado de formas que eu não podia ver. As últimas semanas foram de resistência pura. Meu corpo pedia para desistir, mas o contrato ainda tinha dias restantes. Passei a andar mais rápido pelos corredores, evitando olhar muito para os lados. A rotina era sobreviver até o sol nascer. Não havia mais curiosidade, apenas vontade de terminar. O hospital parecia entender isso, porque as manifestações aumentavam, como se quisessem me forçar a sair antes do fim. Numa madrugada próximo das 4, ouvi o som de passos correndo em minha direção. Apaguei a lanterna e esperei. Os passos pararam a poucos metros de mim. Acendi a luz rapidamente, mas o corredor estava vazio. O ar, no entanto, estava frio, pesado, quase sólido. Foi a primeira vez que realmente temi pelo que poderia acontecer se permanecesse ali por mais tempo. No penúltimo dia de contrato, decidi levar o caderno e gravar mais detalhes. Mas, ao revisar, percebi que já tinha páginas e páginas de anotações. Não havia mais nada a acrescentar. O hospital era um ciclo repetitivo de sons, movimentos e presenças. Fechei o caderno e apenas caminhei. Queria que fosse a última vez. Não havia mais energia para questionar.
Na última noite, o hospital parecia mais silencioso que nunca. Não houve vozes, nem passos, nem cheiros estranhos. Apenas silêncio absoluto, denso, como se aguardasse minha saída. Fiz a ronda completa sem interrupções, mas, ao passar pela capela, ouvi um único som. Uma porta batendo ao fundo. Não fui verificar. Apenas anotei no caderno. Última noite, som de porta na capela. Era a despedida do lugar. Ao amanhecer, entreguei as chaves com um alívio imenso. O supervisor apenas perguntou: "Foi tranquilo?" Respondi que sim. Não havia motivo para explicar. Ele já sabia. Saí pelo portão e senti o peso sumir imediatamente. O sol iluminava a rua, e pela primeira vez em semanas consegui respirar fundo sem sentir opressão. Nos dias seguintes, ainda sonhei com o hospital. Corredores intermináveis, vozes distantes, o som da campainha do elevador. Acordava suado, mas sabia que não precisava voltar. Essa consciência me deu paz. O tempo passou, e os sonhos diminuíram. Hoje, raramente acontecem. Mas, quando acontecem, ainda acordo com o mesmo peso no peito. Comentei o que vivi com poucos colegas. Alguns acreditaram, outros riram. Mas percebi que cada um que já havia trabalhado em hospitais desativados tinha uma história parecida. Isso me mostrou que não era apenas impressão individual. Lugares como aquele carregam marcas invisíveis que se manifestam quando a noite cobre tudo. Atualmente trabalho em um prédio comercial moderno, cheio de movimento. A diferença é enorme. Mesmo assim, às vezes, durante a madrugada, quando o silêncio toma conta, lembro do hospital. O eco dos corredores ainda está vivo na memória. Não com medo, mas com respeito por aquilo que não compreendo. Guardo o caderno até hoje. Não o abro com frequência, mas sei que está lá. Cada página é uma lembrança de noites que pareciam não ter fim. É meu registro pessoal, minha prova íntima de que vivi o inexplicável. Não preciso mostrar a ninguém. Basta saber que está guardado. O hospital desativado foi mais do que um posto de trabalho. Foi uma experiência que marcou para sempre minha vida. Ali percebi que o silêncio da madrugada pode guardar presenças que não se mostram, mas que estão sempre à espreita. Cumpri meu contrato, fechei o ciclo e segui em frente. Mas, assim como o galpão para outros, aquele hospital continua vivo dentro de mim, como se ainda me observasse de algum lugar. O silêncio da madrugada se manifesta de formas diferentes em cada lugar. Se no hospital desativado, os corredores guardavam presenças invisíveis, agora seguimos para uma estrada deserta, onde o isolamento transforma sombras e sons comuns em experiências que desafiam a lógica. Meu nome é Leonardo, tenho 42 anos e trabalho como vigilante noturno em um posto de pesagem e estacionamento de caminhões às margens de uma estrada. Aceitei esse trabalho por causa da flexibilidade de horários, mas não esperava que a solidão e o silêncio absoluto da estrada tivessem um peso tão intenso. As noites são longas, e qualquer ruído fora do comum parece ganhar vida própria. A primeira impressão foi de isolamento total. À minha frente, caminhões estacionados como se fossem esqueletos metálicos. Luzes distantes de cidades que mal aparecem no horizonte. Tudo parece enorme e silencioso. Durante a primeira ronda, ouvi o som de pneus em movimento. Mas, ao olhar, a estrada estava vazia. Pensei que fossem caminhões passando longe. Mas a sensação de algo estranho permaneceu. Na terceira noite, ouvi um ruído metálico vindo de um dos caminhões mais distantes. Caminhei devagar, iluminando o espaço entre eles. Não havia vento suficiente para balançar portas ou grades. O barulho cessou assim que me aproximei. Fiquei parado por minutos, observando a estrada vazia. A sensação de que não estava sozinho era quase palpável. O frio da madrugada intensifica tudo. O vento que passa entre os veículos parece sussurrar, e qualquer som que surge se amplifica. Uma noite, ouvi passos em direção a um caminhão que estava parado há dias. Aproximei e não havia ninguém.
Apenas marcas no chão recém-formadas. Anotei no caderno e continuei, mas a sensação de presença persistia. O isolamento é psicológico também. Caminhões e trailers estão estáticos, mas a mente cria movimentos nas sombras. Uma madrugada, vi o reflexo de alguém na lataria brilhante de um caminhão. Virei rápido, mas não havia ninguém. O reflexo não se repetiu, mas meu coração acelerou. Foi a primeira vez que senti medo real do que eu não podia explicar. Às vezes o silêncio é interrompido por sons que parecem distantes, mas estão próximos. Um motor ligado, um portão rangendo, passos leves entre os veículos. Quando tento localizar, não há origem. O vento ou o barulho do concreto quebrado parecem insuficientes para explicar o que ouço. A estrada deserta guarda ecos que parecem querer me testar. Uma das noites mais estranhas aconteceu quando uma luz inesperada apareceu na distância. Parecia de um caminhão se aproximando, mas nenhum veículo se movia na estrada. A luz atravessava o estacionamento, mas desapareceu antes que eu pudesse chegar mais perto. Fiquei parado com a lanterna apontada, tentando me convencer de que era um reflexo. Nada se mexeu, mas o frio na espinha permaneceu. O que mais me incomoda é a sensação de observação constante. Ao caminhar entre os veículos, às vezes sinto que alguém ou algo acompanha meus passos, sem se revelar. Não é som, não é sombra clara, é apenas presença. Uma noite, dei a volta completa em um caminhão e a sensação continuava do mesmo lado. Impossível localizar. Uma madrugada ouvi uma porta de caminhão se abrir sozinha. Fui verificar, mas estava trancada e vazia. A porta se fechou com um estalo silencioso segundos depois. Fiquei parado olhando, segurando a lanterna firme. A estrada estava deserta, sem vento, sem veículos em movimento. Tudo parecia indicar que o que aconteceu era impossível, mas eu tinha certeza do que ouvi. Em outra ronda, o rádio de comunicação estalou com vozes que não pertenciam à equipe. Conversas curtas, indecifráveis, duraram alguns segundos. Liguei para o supervisor, mas ele não conseguiu ouvir nada do outro lado. Passei o restante da noite inquieto, imaginando se o sistema tinha falha ou se algo invisível estava interferindo. O medo cresce quando a estrada parece se alongar sem fim. Uma noite, caminhava perto de um caminhão abandonado e ouvi um som de correntes arrastando pelo chão. Iluminei a área, mas só encontrei restos de ferragens e marcas de pneus antigos. O barulho desapareceu assim que tentei seguir a origem. Parecia que o estacionamento respirava junto comigo, tornando cada passo mais pesado. Em outra madrugada, vi um vulto atravessar rapidamente entre dois veículos. Não dava para distinguir forma humana, apenas movimento que desapareceu ao focar a lanterna. Meu coração acelerou, mas continuei andando, tentando ignorar a sensação de que alguém estava à espreita. A solidão, nesse lugar, amplifica tudo. Qualquer som ou sombra ganha intensidade. As luzes fracas do estacionamento nem sempre ajudam. Uma vez, ao passar próximo a um caminhão de grande porte, percebi que a sombra dele parecia se mover sozinha, projetando figuras que não condiziam com minha posição. Parei e fiquei observando, e aos poucos tudo voltou ao normal. Mas a estranheza permaneceu. O silêncio se tornou quase sufocante. Certa madrugada, ouvi risadas baixas vindas de uma cabine de caminhão isolada. Aproximei devagar e iluminei o interior. Nada, nenhum motorista, nenhum objeto mexido, apenas o banco vazio. O som cessou quando entrei no estacionamento, mas deixou uma sensação de presença muito real, como se alguém tivesse me observado à distância o tempo todo. O frio aumenta a tensão. Durante uma noite especialmente gelada, notei que meu próprio reflexo na lataria de um caminhão parecia diferente. Um movimento sutil, como se outra silhueta estivesse ao meu lado. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Os reflexos distorcidos da luz me acompanharam pelo restante da ronda, lembrando-me de que a mente reage de formas inesperadas quando isolada. Em algumas noites, a estrada parece viva. O som do vento cria formas e padrões que enganam os sentidos.
Passo por veículos estacionados e ouço ruídos de portas, motores ou passos que desaparecem quando tento identificar a origem. Anoto tudo, mas sei que ninguém acreditaria completamente se contasse. O isolamento torna qualquer evento mais intenso, quase palpável. Na 20ª noite, fui até a área mais distante do estacionamento. O vento cortava e o silêncio era absoluto. Então ouvi um barulho metálico vindo do caminhão mais antigo. Caminhei devagar e o som cessou. Quando me aproximei, encontrei apenas poeira e ferragens. Tentei racionalizar, mas o corpo reagiu antes da mente, acelerando o passo até a saída da área. Certa madrugada, vi uma luz se mover rapidamente entre os veículos. Pensei em chamar alguém, mas não havia sinal de outros trabalhadores na estrada. A luz desapareceu em um instante. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo a presença invisível ao meu redor. Aquela sensação de ser observado não me deixava relaxar nem por um instante. O rádio estalou de novo. Vozes indecifráveis, rápidas, impossíveis de entender. Tentei contatar a central, mas não houve resposta. O som durou apenas alguns segundos, mas me deixou em alerta. Desde então, evito andar sozinho em algumas áreas. O estacionamento parece ter regras próprias, que só se manifestam quando estou sozinho e vulnerável. Em uma madrugada, enquanto caminhava entre os caminhões, ouvi passos acelerados atrás de mim. Virei rapidamente, mas o estacionamento estava vazio. Nenhum veículo em movimento. Apenas o eco do silêncio. A sensação de alguém ter passado tão perto sem se mostrar me fez acelerar. A solidão e a escuridão tornam qualquer movimento suspeito, mesmo quando não há nada. Durante uma ronda, percebi vultos passando rapidamente pelo canto do olho. Sempre que olhava, não havia nada. Era frustrante e perturbador. Comecei a marcar os horários desses episódios para tentar identificar padrões. Mas parecia aleatório, como se o estacionamento decidisse se manifestar à vontade. O efeito psicológico é intenso, especialmente nas madrugadas mais silenciosas. O vento traz sons estranhos. Portas batendo, correntes arrastando, pneus rangendo. Mas nem sempre há explicação. Uma vez, ao passar por um caminhão antigo, ouvi passos descendo do veículo, mas não havia ninguém. Parei, iluminando cada espaço, e só encontrei silêncio absoluto. A sensação de que algo invisível estava lá é constante. A solidão aumenta a percepção de detalhes que normalmente passariam despercebidos. Pequenos movimentos de sombras, reflexos de luz, odores estranhos que surgem sem explicação. Uma noite, senti cheiro de combustível fresco em um caminhão parado há meses. Investigando, não havia vazamentos. O cheiro desapareceu tão rápido quanto surgiu. As horas entre 2 e 4 da manhã são as mais longas. O corpo sente cansaço, mas a mente não descansa. Uma vez, ouvi passos subindo a rampa de acesso do estacionamento. Iluminei com a lanterna, mas ninguém estava lá. O som ecoava como se estivesse em outra dimensão, impossibilitando rastrear sua origem. Certa madrugada, ouvi o som de portas se abrindo em sequência, como se vários caminhões estivessem sendo acessados. Fui verificar, mas todas estavam trancadas. O barulho cessou assim que me aproximei. A sensação de que o estacionamento ganhava vida à noite tornou-se inegável. O medo psicológico se intensifica quando eventos acontecem de forma imprevisível. Uma vez, vi sombras correndo entre os veículos, mas não havia vento. Era impossível determinar tamanho, forma ou direção. Apenas senti presença. A adrenalina me obrigou a terminar a ronda mais rápido, sem olhar para trás. O rádio estalou novamente, desta vez com vozes claras dizendo palavras desconexas. Sai, não devia. O som foi breve, mas suficiente para acelerar meu coração. Tentei falar pelo aparelho, mas não houve resposta. Parei por alguns minutos, respirando fundo, antes de continuar a ronda. Em outra noite, o que parecia normal se tornou ameaçador. Um caminhão grande começou a ranger, mesmo sem vento. O som ecoava pelo estacionamento. Quando cheguei mais perto, ele estava parado, portas trancadas
sem sinais de movimento. Fiquei parado observando até o som desaparecer. O isolamento também afeta a percepção de tempo. Horas parecem dias. Cada som é ampliado, cada sombra se alonga. Uma vez, passei mais de 15 minutos verificando a mesma área, certo de que algo estava se movendo, mas não havia nada além do meu reflexo nas latarias. Em uma madrugada senti frio extremo, apesar do dia quente. Ao olhar para um caminhão, a sombra projetada parecia maior que a própria lataria. Afastei-me, respirando fundo, tentando racionalizar. Mas a sensação de que algo invisível me observava permaneceu. Certa vez vi uma luz distante piscando. A princípio imaginei ser farol de carro, mas a estrada estava completamente deserta. A luz avançou lentamente em minha direção e desapareceu antes de chegar perto. Fiquei parado, sem saber se era imaginação ou algo mais. O barulho de passos tornou-se rotina. Passos leves correndo de um ponto a outro, sempre à distância. Quando tentava localizar, desapareciam. Isso se repetia várias vezes por noite, e comecei a evitar olhar diretamente para as sombras, para não sentir medo imediato. Uma noite, senti presença atrás de mim por minutos, sem movimento, apenas sensação. Parei, virei lentamente, mas não havia ninguém. A adrenalina tomou conta, e meu corpo respondeu com o impulso de correr. Mas a estrada estava silenciosa e vazia. O estacionamento parece testar paciência e coragem. Quanto mais tento ignorar os eventos, mais intensos se tornam. Sons metálicos, sombras, passos, luzes inexplicáveis. Cada ronda se torna uma prova silenciosa, e a única maneira de sobreviver psicologicamente é continuar caminhando. Na 35ª noite observei algo que não esqueço. Um caminhão, estacionado havia meses, começou a tremer levemente. Nenhum motor, nenhum vento. Apenas vibração e silêncio. Afastei-me lentamente, mantendo distância até o movimento cessar. Durante as últimas rondas, evito certos pontos do estacionamento. As áreas mais distantes concentram os acontecimentos estranhos. O cansaço mental aumenta, mas o trabalho exige que eu continue. Caminhar por ali se tornou exercício de paciência e coragem. Uma madrugada, o rádio estalou novamente com vozes rápidas. Não devia estar aqui. O som sumiu rapidamente. Fiquei parado, sentindo a presença invisível. Era impossível identificar origem, tamanho ou número de presenças. Apenas senti que não estava sozinho. As sombras se alongam com a lanterna. O vento e a iluminação criam ilusões, mas algumas coisas são reais. Uma vez, vi claramente uma figura atravessar o estacionamento em poucos segundos. Não havia ninguém, apenas a percepção de movimento. O fim do contrato aproximava-se. As noites pareceram mais curtas, mas cada evento ganhou intensidade. Sons, luzes, sombras, presença constante. Era uma despedida silenciosa do lugar, que parecia querer deixar lembranças que jamais seriam esquecidas. Na última madrugada, caminhei pelo estacionamento uma última vez. Tudo estava em silêncio absoluto. Nenhuma sombra, nenhum som estranho. Ao sair, senti alívio e uma estranha sensação de respeito pelo que presenciei. A estrada deserta guarda marcas que não se vê, mas se sente, e permanecem comigo mesmo depois de deixar o local. A noite tem seus mistérios, e os lugares que parecem comuns durante o dia podem revelar outra face quando o silêncio se instala. Para quem trabalha na madrugada, cada som, sombra ou movimento inesperado deixa marcas que não se apagam. Essas histórias mostram que o desconhecido está mais próximo do que imaginamos e que o mundo à noite guarda lembranças que nem sempre queremos enfrentar. Fique atento, pois a escuridão continua ao nosso redor.